passar de imediato a palavra, porque nós vamos falar a nossa mesa, a palestra é relativa ao direito à razão, e vamos falar sobre Camus, a essa hora, né? Camus e a razão. Essa missão só poderia ser feita realmente pelo professor Ricardo Aroli. Sua palavra, então. Bem, não poderia começar de outra quadra a minha fala, senão com um aplauso para a professora Clarice. O exemplo que se trava aqui, certamente eu subscreveria o que foi dito pelo professor Salmo. Um dos exemplos mais importantes que a universidade promoveu nesse semestre. Eu acho que esse encontro de instâncias que na simplificação do horizonte cartesiano se apresentaram tão distantes, né, nessa mística iluminista, nada estoica, construída com essa razão virulenta que imantou o início o início do nosso século XX levou ao choque que produziu essa nova razão, que é o que nós vamos enfrentar hoje. Parabéns, professores. É um orgulho participar de um evento desse. É um orgulho trabalhar ombro a ombro no grupo de pesquisa ao lado da professora Clarice, assim como da professora Lenara, na instituição que eu me encontro. E, bem, o tema não poderia ser mais próprio para o momento em que a gente transita. Direito e razão, com o desafio de Albert Camus, um nome da sensibilidade possivelmente principal do que nós podemos fazer no recorte da primeira quadra do século XX. Camus. Raison avec que Albert Camus, melhor talvez consiga sintetizar essa frase de Pascal, dessa vivência desse paradoxo do José Pesant, do homem nesse véu da humanidade. Mas um véu da humanidade num contexto. E contexto, para se falar em Camus. Por quê? Nós falamos de uma alma sensível, nascida em Argel no começo do século. Talvez por essa razão eu tenha escolhido a obra que me serviu de coluna vertebral para a minha intervenção nessa manhã, que paradoxalmente não sabe se é frio ou se é quente, como Camus, e que me fez então escolher a obra O Estrangeiro. Né? Eu era instado a trabalhar com a peste pelo momento em que vive o Brasil. Mas o estrangeiro também é fenomenal pelo momento em que vive o brasileiro. Às vezes, estrangeiro na sua própria instância e periférico nos seus próprios centros. Nessa medida, o Camus se mostra um marco fundamental. E como o tempo, Cronos é um Deus cruel, tão cruel que vive no devorar seus filhos, eu me obrigo a ter que aproveitar algumas palavras que me antecederam, justamente para poder tecer o véu que nos possa encontrar um diálogo entre razão e arte. Para tanto, relembro a vocês que quando se saiu do seminário de Kafka, se via que nós nos encontrávamos num momento em que Kafka espelhava isso na sua obra. Um grande momento de incerteza, para a gente poder aquele pensamento primordial de Heisenberg, que é projetado para a ciência e, portanto, para a cultura, que depois vai entrecortar
o início do século XX. Por quê? Por que isso? A pseudo-certeza do século XIX, pseudo-certeza porque o próprio século XIX já denunciara os avatares que fariam ela sucumbir. Nós vimos isso já em Freud, que vai travar esse olhar já antes da virada do século. Nós vimos em Nietzsche, como foi bem colocado pelo professor Jorge. Não consigo imaginar um enfrentamento diferente para a temática, e mesmo nas ciências, Poincaré nos demonstrava a questão da impossibilidade da apropriação do espaço-tempo em certeza absoluta, né, a partir da própria equação logística. E na virada do século, nós teríamos Einstein, com as suas teorias da ótica, com a relatividade especial, com a relatividade geral, destroçando toda a visão gravitacional de Newton. Teríamos Bohr, Dirac, Heisenberg, que vão destroçar com a certeza do próprio cálculo, que também, de novo, não é novidade. Nós já vamos encontrar no século XVII, em Berkeley, algumas contradições daquilo que se poderia denunciar como um imperativo categórico na matemática, por exemplo. Lembrando que o cálculo é introduzido na matemática em Newton, né? Antes de Newton não há cálculo, né? Eu tenho Arquimedes, portanto uma geometria, mas cálculo não. E no próprio século XVII, por exemplo, para a gente citar a Berkeley, nós já temos o desenho dessas contradições, que depois vão se explicitar melhor no teorema de Gödel, por exemplo. Mas, por exemplo, a questão da razão matemática no tanto uma perspectiva de um silogismo aristotélico quanto de um imperativo categórico kantiano ou iluminista, como viram alguns. Por exemplo, Berkeley consegue destroçar isso. 13 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 0 é igual a 0. Então, 3 é igual a 5. Razão. Razão arbitrária, muitas vezes. É o que a gente viu, por exemplo, quando foi introduzido por Kant, que denuncia isso nesse seu homem-máquina, nesse seu cerco codificado, e se projeta nos seus indivíduos de não existencialidade. Muito bem trabalhado aqui. Camus não. Porque Camus não vive a mesma geração de Kafka. A geração de Kafka é a geração que vai viver justamente aquele período até a década de 30. Camus não. Camus avança até os anos 60, apesar de ser um jovem que morre aos 47 anos. Camus conviveu com Sartre. Escreveu ao lado de Sartre, se degladiaram, como todos os desconstrutores acabaram por fazer entre si, mas, portanto, viveu uma outra geração. A geração que efetivamente colheu os frutos dessas incertezas